Eu vou contar minha história para vocês e no fim quero saber se eu estou certa ou errada. Quero que me digam o que vocês fariam no meu lugar. Preciso saber se minhas ações foram justificadas ou se vocês acham que eu fui longe demais. Eu não vou revelar meu nome verdadeiro porque não quero expor ninguém diretamente. Mas posso adiantar que essa história envolve o meu marido, meu cunhado e a mulher dele. Só de ouvir isso, você já pode imaginar que vem coisa grande por aí, não é? Adianto também que é uma história sobre traição. O meu casamento, que começou como um verdadeiro conto de fadas, acabou se tornando um inferno daqueles. Quero desafiar vocês a tentarem adivinhar o que eu fiz depois que descobri a traição do infeliz do meu marido. Será que vocês conseguem? Se você acertar, escreva nos comentários. Eu sabia que você faria isso, ou escreva, eu acertei. Se errar, me diga o que você pensou que eu faria. Estou curiosa para saber as suposições de vocês. Aceitam o desafio? Então acompanhem, porque vou começar a contar os detalhes dessa merda de casamento que o meu se tornou. No começo, tudo era flores. Muito carinho, muito amor. Nosso casamento parecia um sonho e eu vivia cada dia com ele como se fosse o primeiro. Toda noite tínhamos aquilo e às vezes passávamos a noite toda fazendo. Isso porque, desde sempre, eu fui uma mulher insaciável. Se deixassem, eu ficaria com 5 ao mesmo tempo de tanta energia que eu tenho. Mas eu era casada e me dedicava apenas a um. Parece que meu marido esqueceu essa regra. Com menos de 1 ano de casados, os primeiros boatos surgiram. Descobri que ele tinha ficado com uma moça que estudou comigo. Ele negou tudo, dizendo que era mentira e que as pessoas estavam com inveja, querendo destruir nossa felicidade. E eu, apaixonada e cega, acabei acreditando nele e caindo na conversa do safado. Estava na fase em que eu acreditava que meu casamento era sólido, mesmo com algumas dúvidas rondando minha cabeça. Tudo aconteceu no momento em que percebi que a história de conto de fadas estava ruindo. O tempo passando e meu fogo só aumentando. Cada dia que passava, parecia que eu estava pegando mais fogo por dentro. Eu fazia de tudo por ele. Entregava cada pedaço de mim, física e emocionalmente. Não tinha necessidade nenhuma dele procurar outra mulher fora, porque tudo que ele podia querer, eu já dava em casa. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Coisas que nem todo mundo faria, eu fazia com gosto, porque amava esse infeliz. Sei que você me entende. Mas o desgraçado, mesmo assim, saiu com uma mulher do trabalho. Como alguém pode ser tão burro? Ele não sabia que o mundo dá voltas, e essas voltas iam trazer tudo de volta para mim. O que ele não esperava era que minha melhor amiga fosse começar a trabalhar na mesma empresa que ele. E como as histórias nesse tipo de lugar nunca ficam em segredo por muito tempo, ela logo ficou sabendo de tudo. Minha amiga não perdeu tempo. Veio até minha casa com o sangue nos olhos, querendo me contar tudo. Foi só ouvir o que ela disse que eu senti meu mundo desabar. O sangue subiu na hora, e eu quis sair correndo atrás dele para esganar aquele traste na frente de todo mundo. Mas aí respirei fundo, pensei melhor e decidi que esganar ele não seria o suficiente. Eu tinha que fazer algo que doeria muito mais. Você já viu um homem ficar possesso? Se não viu, tenta chamar ele de corno. Isso acaba com qualquer um. Foi aí que a raiva virou criatividade. Comecei a arquitetar um plano, algo grande, algo inesquecível. Algo que faria ele pensar 1000 vezes antes de subestimar a mulher que tinha em casa. Sabe quando a vontade fala mais alto e você só pensa em resolver aquilo que te consome? Pois foi esse caminho que resolvi tomar. E com isso, a ideia de agir de maneira diferente começou a tomar forma. Aconteceu de forma inesperada e intensa. Tudo começou quando decidi tomar as rédeas da situação e transformar a dor em ação. Sabia que a melhor vingança era algo que ele jamais esperava. Eu precisava arquitetar algo que o atingisse no ponto mais sensível, o ego. Minha cabeça não parava de funcionar. Pensei muito em quem seria a pessoa ideal para dar minha bolacha e virar o jogo, e como eu faria para que a cidade inteira soubesse da humilhação. Foi aí que lembrei de Gustavo, meu cunhado. Ele sempre demonstrou ter uma queda por mim, e por um instante pensei que talvez tivesse escolhido o irmão errado.
Gustavo era aquele tipo de homem que parecia perfeito. Trabalhador, honesto e, até onde eu sabia, respeitador com a esposa. Essa ideia começou a crescer na minha cabeça. E foi então que passei a frequentar mais a casa dele, aproveitando todas as oportunidades de interação. Daí eu comecei a frequentar mais a casa dele, sempre com uma roupinha curta, bem justa, marcando cada curva do meu corpo, a fim de despertar olhares que ele não conseguia disfarçar. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, mas para minha surpresa, quem começou a me olhar de forma diferente foi Bruna, a esposa do meu cunhado. Os olhares dela não eram de ciúme, mas de desejo. Isso me deixou intrigada. Bruna, que eu sempre pensei ser uma mulher recatada e intocável, revelou outra face. Era como se aquela fachada de santa escondesse algo muito mais ousado e perigoso. Eu nunca tinha imaginado algo assim. Mas naquele momento, tomada pela raiva, minha mente começou a planejar algo grande. Se era para desmoralizar, eu faria isso de um jeito memorável, do pior jeito possível. Então comecei a dar corda para ela, jogando insinuações sutis, testando o quanto ela estava disposta a se aproximar mais. Até que um dia, ela me chamou para ver algo no celular. Quando cheguei perto, senti sua mão se aproximando e, num impulso, ela tentou me beijar. No instante em que ela me tocou, a bolacha piscou e pude sentir um calor. Foi algo inesperado e totalmente diferente. Naquele momento foi estranho, mas também excitante sentir algo tão diferente e tão proibido. Uma sensação nova que despertou algo em mim. Com um olhar provocador, eu soltei: "Menina, e se teu marido nos pegar aqui?" Perguntei com malícia, testando até onde ela estava disposta a ir. Minha intenção era clara: testar o terreno e, quem sabe, ganhar outro beijo para seguir com o meu plano. Cada movimento meu era calculado. Para minha surpresa, ela respondeu sem hesitar: "Ele não se importa. Na verdade, ele gosta de me ver com outra mulher." Suas palavras carregavam uma mistura de ousadia e confiança que me deixaram sem reação por um instante. Fiquei de boca aberta, tentando processar o que acabara de ouvir. De repente, tudo aquilo que era só um plano na minha cabeça parecia possível e ainda mais empolgante. "Como assim ele gosta?" perguntei, com uma mistura de curiosidade e excitação, imaginando onde aquilo poderia levar. "É isso mesmo", respondeu ela. "Primeiro ele gosta de assistir, de olhar cada detalhe. Depois, quando está pronto, ele entra na brincadeira." Suas palavras foram como um convite que não deixavam dúvidas sobre o próximo passo. Nesse momento, a sensação era como se eu tivesse o controle total da situação. Parecia uma diretora de cinema, montando cada cena na minha cabeça com precisão. Na minha mente, o filme estava claro. Então, sem hesitar, lancei o convite que mudaria tudo. "Que tal uma noite dessas vocês virem jantar lá em casa? Um jantar diferente, onde vocês dois vão poder experimentar tudo ao mesmo tempo." Ao dizer isso, me aproximei dela e dei um beijo de língua profundo e provocador, para mostrar que eu não estava brincando. Sentir sua resposta foi como confirmar que ela estava tão dentro disso quanto eu. Minha língua explorou cada canto da sua boca, em um beijo que era uma promessa do que estava por vir. Eu queria que ela soubesse que eu sabia muito bem como levar aquilo adiante. Ela respondeu, com a voz embargada pela emoção e desejo: "Mal posso esperar por essa noite." Suas palavras soaram como um compromisso firme com o plano. Quando o Torão, ou melhor, meu marido, decidiu mudar a escala de trabalho, passando a trabalhar à noite, vi que era o momento perfeito para agir. Cada detalhe do plano já estava na minha mente. Na mesma noite, mandei uma mensagem para Bruna: "Aparece hoje aqui em casa. Vou preparar aquele prato especial que prometi." A mensagem era direta, cheia de segundas intenções. Ela respondeu quase instantaneamente, empolgada, confirmando que viria com Gustavo. Meu coração acelerou ao perceber que o plano estava realmente acontecendo. "Tu tá acompanhando a história? Se tá gostando, comenta 1 agora. Se não tá, comenta 0. Quero saber o que vocês acham desse plano." Voltando ao plano, eu não poderia deixar só entre nós. O impacto tinha que ser maior.
Tinha que ser algo que a cidade inteira soubesse. Eu sabia que, sendo uma mulher que chama a atenção por onde passa, especialmente na academia, tinha o público perfeito para o próximo passo. Meus seguidores não perderiam nada. Um dia antes, entrei ao vivo no meu perfil. Mostrei minhas marquinhas de bronzeamento artificial, feitas na clínica de uma amiga, e deixei no ar a promessa de algo especial. O burburinho começou imediatamente. Todo mundo comentava minha live, e eu sabia que havia preparado o terreno perfeito. No fim, ainda provoquei. Amanhã tem mais, não percam. Na verdade, era tudo parte de um plano maior. O show principal estava a caminho, e ninguém poderia imaginar o que eu tinha planejado. Posicionei cuidadosamente o celular no quarto, escondido em um ângulo estratégico, com a câmera apontada diretamente para a cama. Cada detalhe seria capturado. 10 minutos antes do horário combinado, eles chegaram. Eu os recebi de toalha, uma provocação calculada, deixando claro que a noite seria inesquecível. A mesa de jantar estava vazia, o que causou estranhamento, mas eu sorri maliciosamente e fui direta. A comida está na cama. Vamos! Chegando ao quarto, o clima esquentou de imediato. Não hesitei. Puxei Bruna pelo braço e a beijei profundamente, sentindo sua entrega total enquanto ela ficava sem fôlego. O primeiro movimento foi dela. Bruna começou com aquela fome que parecia insaciável. Gustavo ficou observando, seus olhos fixos em cada detalhe, até que ele se juntou e tudo ficou ainda mais intenso. O que começou individual logo virou um banquete. Nós três nos envolvemos em um ritmo que parecia orquestrado. Era algo que nunca imaginei vivenciar, mas naquele momento parecia perfeito. Foi um jantar completamente novo para mim, uma experiência que jamais imaginei degustar, mas que me deixou com vontade de repetir sempre que possível. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Não foi apenas sobre vingança, foi sobre provar para mim mesma que eu não seria derrotada pela traição dele. A gravação foi como a cereja do bolo, e a maneira como a notícia se espalhou pela cidade foi exatamente como eu planejei. Todos ficaram sabendo e ele sentiu na pele o gosto amargo da humilhação. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam da minha história? Estou certa ou errada? Se estivessem no meu lugar, teriam feito diferente? Não se esqueçam de me contar se acertaram no que eu fiz ou se imaginaram algo completamente diferente.